Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Hélio Gustavo Educação Financeira. Naqui você aprende a gerar, gerir e multiplicar dinheiro, finanças, né? É a técnica GGM, né? A minha técnica para você gerar, gerir e multiplicar finanças. 3 habilidades muito essenciais. E nós vamos começar uma playlist aqui muito legal, que é uma playlist focada no Spin Seller, né? O Spin Seller é uma técnica de vendas que é focada em vendas grandes, né? Então você vai trabalhar na construção do valor percebido pelo cliente para que ele enxergue a gravidade do problema, para que ele enxergue o problema, a gravidade do problema e a necessidade de resolver aquele problema e com os seus benefícios. Então nem sempre está óbvio para as pessoas os problemas que elas mesmas possuem. Então é muito importante um trabalho de alguém mostrar o problema que aquela pessoa tem e a gravidade deles. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo, né, um carro, quem dirige um ônibus, um caminhão, isso fica mais gritante, existe o chamado ponto cego. O ponto cego são pontos que você não consegue enxergar. E você pode ter um grande problema. Você pode atropelar uma pessoa, atropelar um ciclista, atropelar uma motocicleta. Enfim, você pode causar um problema grande. Mas pelo fato do motorista não estar vendo esse problema, ele pode estar com a segundos, a uma atitude de cometer um grande problema, de ter um grande desastre. Mas ele não sabe disso. Ele não sabe que tem um problema. E tem outro ponto também. Essa pessoa, além de não saber que tem um problema, ela não sente que tem um problema, que é diferente também. Ou seja, aquele problema não incomoda ela. Então, o trabalho de construção de valor é de mostrar os problemas que as pessoas têm, a sua gravidade, né? Ou seja, o problema é grave, sério. Mostrar as consequências desse problema. Né? As consequências desse problema vai fazer com que aquela pessoa ela veja a necessidade de resolver aquele problema e ela vai querer resolver aquele problema, vai querer que você apresente uma solução. E aí é muito importante entender os benefícios dessa solução. Então, esse é o trabalho de construir valor. Porque a maioria das pessoas tentam vender sem construir o valor percebido da sua solução para o cliente, mostrando os problemas que aquele cliente tem. E muitas vezes a pessoa tem dinheiro para comprar, a pessoa precisa da sua solução, mas ela não vai comprar sem enxergar o valor da solução. Então, eu estou falando isso aqui para você por quê? Porque eu trabalho, né, na área de vendas, especificamente nos meus cursos, né, de robótica, e eu quero trazer para você a minha experiência com vendas, que serve para qualquer vendedor que queira fazer vendas grandes, né, você construir valor. Então, eu vou mostrar aqui justamente tendo como base, né, o livro Spin Seller, né? Então vou mostrar aqui para você. Então nesse primeiro episódio nós vamos ter uma visão geral aqui dessa técnica de vendas de alto valor, tá bom? Então vamos lá, dominando a arte das vendas de alto valor, Spin Selling, transformando sua abordagem de vendas e construa relacionamentos duradouros que geram resultados extraordinários para seus clientes e suas empresas. É interessante, antes de falar disso aqui, né, para dominar a arte das vendas de alto valor, né, na construção de valor, é dizer que construir valor é importante e se relacionar com o cliente também. Então,
nós vamos fazer uma outra playlist aqui depois, chamada Relacionamento e Fidelização de Clientes, né? Então, o relacionamento com o cliente, ele ajuda na construção de valor, né? Isso aqui só para você entender. Vamos lá, por que vendas grandes, né, de grandes valor, exigem uma abordagem diferente? Vendas complexas não funcionam com técnicas tradicionais de fechamento. Quando os valores são altos e múltiplos decisores estão envolvidos, é necessário uma metodologia sofisticada que priorize o entendimento profundo das necessidades do cliente. Então, você vender uma coxinha, né, de R$2 é uma técnica de vendas. Você fazer a venda de um carro é outra completamente diferente, né? Então, não dá para vender do mesmo jeito. Então, são processos de vendas diferentes. Na cabeça do cliente, são processos mentais diferentes. Então, é muito importante o vendedor ele estar preparado. Porque a psicologia de vendas, né, que tem na cabeça do cliente é diferente para vendas pequenas e para vendas grandes. O Spin Selling revolucionou a forma como profissionais de vendas abordam negociações de grande porte, transformando conversas superficiais em diálogos estratégicos que revelam oportunidades ocultas e constroem valor genuíno. Então é muito importante entender que antes de você pegar um diálogo superficial, você precisa se aprofundar no diálogo para construir valor, porque muitas oportunidades estão ocultas e elas só vão chegar à luz quando eu tiver uma estratégia, né? Então eu preciso ter visão, eu preciso dar ao cliente a visão do problema e eu já ter a visão da solução. Então a técnica de Spin Selling vai fazer você enxergar o que está encoberto, enxergar os problemas encobertos. E o dinheiro, ele mora no problema, né? E aí você vai construir valor genuíno. A jornada do Spin Selling. Primeiro você compreende profundamente, né, dominando as 4 categorias de perguntas que revelam necessidades. Então, através de perguntas, nós conseguimos revelar as coisas e construir valor. Desenvolver necessidades, transformar problemas implícitos em necessidades explícitas. O problema implícito é aquele incômodo. A necessidade explícita é o cliente dizer: eu quero tua solução. Demonstração de valor é conectar a sua solução às necessidades identificadas. Então, uma vez que o cliente disse eu quero, você fala assim, tá aqui. Tá aqui a solução. E aí você conecta a sua solução com as necessidades explícitas. E o comprometimento progressivo é avançar a venda através de compromissos crescentes. Então é muito importante entender que a cada conversa você tem que avançar nessa conversa. Você tem que evoluir. Não é um bate-papo. Você tem que saber qual é o avanço para conduzir o seu cliente até a venda. O que torna uma venda grande? Vendas grandes não são definidas apenas pelo valor monetário. São caracterizadas por ciclos de vendas longos, múltiplos decisores, alto risco percebido e a necessidade de demonstrar ROI claro. O que é isso? Quando você está fazendo uma venda de alto valor, né, alto valor financeiro, e alto valor está correlacionado com a capacidade de pagamento da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ganha um salário mínimo, uma venda de R$500 é de alto valor. Se eu for oferecer uma venda de R$500 para um jogador de futebol que ganha milhões, ou para um grande empresário feito Mark Zuckerberg, dono do Facebook da Meta, né? Talvez R$500, talvez não, com certeza R$500 é uma venda de pequeno valor, não é? Então não dá nem para comprar o relógio dele. Então, uma venda grande está correlacionada à capacidade de pagamento do comprador, né? Do cliente. Então, para saber se uma venda é grande, eu preciso saber da capacidade de pagamento do cliente. Tem vendas que por si só já são grandes. Por exemplo, uma venda de R$10 mil, independente para quem
normalmente já não é porque Zuckerberg tem muito dinheiro que ele vai sair gastando 10 mil reais por aí. Então, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais é uma venda grande por si só, independente da capacidade de pagamento, né? Então é muito importante entender que é diferente, né? O ciclo de venda pode ser longo, pode envolver mais de uma pessoa, e você precisa mostrar o retorno. Então, Gustavo, o que é ROI? ROI é retorno sobre o investimento. Então, quando você está fazendo uma venda grande, se você não demonstrar o ROI, que é a necessidade, que é o retorno, se for uma venda pequena, a pessoa compra pelo impulso e deixa o produto lá esquecido e nem usa, né? Quantas vezes você comprou uma garrafinha para beber água e muitas vezes nem usou, né? Porque é de pequeno valor. Mas quando é de alto valor, você quer o retorno. Então, por exemplo, se você paga alto, por exemplo, em um curso de uma mensalidade de R$ 1.000 durante 5 anos, deu 60 mil. Então você está mirando no retorno. Vou me formar em medicina, vou ganhar muito dinheiro. Vou me formar em direito, vou ganhar muito dinheiro. Vou me formar isso. Então você está mirando o ROI. Então tá claro o ROI. Por isso que a pessoa paga uma faculdade por muito tempo. Mas em vendas pequenas, né, isso não é preciso. Mas em vendas grandes é preciso você mostrar o ROI. O ciclo longo, né, decisões que levam semanas ou meses para serem finalizadas. Múltiplos stakeholders, diversos influenciadores e tomadores de decisões envolvidos. E alto investimento, compromissos financeiros significativos de longo prazo. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma venda, vai pendurar em 12 vezes no cartão, ou então ela vai financiar um apartamento. Então, vendas de alto ticket, de alto preço, de alto valor, você precisa mostrar o ROI, você precisa se envolver com várias pessoas, vários tomadores de decisões para o processo avançar. E normalmente tem um ciclo longo, né? Porque ninguém vai estar gastando 20 mil em cada esquina, né? Vamos lá. Aí tem as perguntas. Perguntas de situação. As perguntas de situação coletam fatos, informações e contexto sobre a situação atual do cliente. Embora essenciais, devem ser usadas com moderação, pois podem entediar o cliente quando excessivas. Então, quando você está fazendo uma venda, a primeira coisa que você tem que saber é a situação, o contexto atual. Qual é a profissão, qual a idade, qual o tamanho, por exemplo, ele dá exemplos práticos aqui para pessoas que têm problema de vendas. Qual é o tamanho atual da sua equipe de venda, há quanto tempo vocês utilizam o sistema atual, como está estruturado o seu processo de vendas, quantos clientes você atende mensalmente. Então, quanto melhor e mais cedo você pesquisar, e você já saber dessa informação, melhor. Porque é muito chato ficar fazendo perguntas de situação para o cliente. É necessária, mas deve ser usada com moderação. Ninguém gosta de responder pesquisa. As pessoas gostam de falar dos seus problemas, que aí vem a segundo tipo de pergunta. Perguntas de problema. As perguntas de problema exploram dificuldades, insatisfações e problemas que o cliente está enfrentando. Essas perguntas são mais eficazes em vendas grandes, porque revelam necessidades implícitas. Então, quando você está fazendo o processo de spin selling, né, investigação ali para construir valor, você precisa identificar o que está incomodando o cliente, a dificuldade, o problema, a insatisfação que ele está tendo. Porque é daí que você vai começar o seu trabalho. Vocês têm enfrentado, no caso aqui de uma equipe de vendas, você tem enfrentado dificuldades para rastrear o pipeline de vendas? A equipe reclama sobre a complexidade do sistema atual. Vocês estão perdendo oportunidades por falta de visibilidade nos dados. Então isso aqui são problemas de uma equipe de vendas, de uma empresa, né? Então, vendedores bem-sucedidos fazem mais perguntas de problema do que vendedores medianos, descobrindo áreas de insatisfação que podem ser abordadas. Então, vendedores
bem-sucedidos vão preparar todas as perguntas de situação, fazer o mínimo necessário para ver se aquela pessoa se encaixa no seu avatar. Então a pergunta de situação serve para isso. E a pergunta de problema, ela vai começar a conversar com o que o cliente quer falar. Não é? O cliente, ele entende mais do problema que ele está enfrentando do que você. E ele só vai resolver se for um problema. Se ele tiver um problema, se ele estiver insatisfeito, se ele tiver uma dificuldade, então eu preciso explorar esse problema. Depois eu vou para a pergunta de implicação. Por isso que é spin selling, né? Spin, S de situação, P de problema, I de implicação. E o N a gente vai ver daqui a pouco. As perguntas de implicação são a arma secreta em vendas grandes. Elas exploram as consequências e efeitos dos problemas identificados, tornando-os mais sérios e urgentes na mente do cliente, transformando problemas em necessidades urgentes. Então, tem ali um incômodo, né? O cliente está com a dor de dente. Mas aí eu vou mostrar que não é a dor de dente, é uma bactéria, né? Está repreendido. Mas veja que eu transformei uma dor, um incômodozinho, em um grande problema que existe, né? Não é você mentir e inventar. Você pode diagnosticar e dizer, olha, tu tá com uma bactéria e essa bactéria pode ir pro teu coração e tu morrer daqui a um mês. Ah, meu Deus, eu preciso resolver logo esse problema. Então, a pergunta de implicação, ela tem esse objetivo, é tornar o problema mais sério na mente do cliente, mais urgente, né? Se vocês continuarem perdendo visibilidade no pipeline, como isso afetará suas metas trimestrais? Então, no caso de vendas aqui, ele já está desenvolvendo qual o custo da oportunidade de não ter esses dados integrados, qual a falta de automação, como a falta de automação impacta a produtividade da equipe. Se esse problema persistir, que riscos vocês enfrentam no próximo ano? Então, eu estou trazendo aqui como fazer com que o problema na mente do cliente seja sério, seja urgente e mostre a ele as consequências e efeitos daquele problema ficar ali, tá? Então o poder das perguntas de implicação são 3 vezes mais efetivas, produzem 60% de mais urgência quando você explora ela e dobra a percepção de valor da solução proposta, que você ainda vai propor lá na frente. Então, o cliente, meu Deus do céu, eu pago bem mais para resolver esse problema. Então, ele já começa a ter essa preocupação. E vai para a última letrinha do SPIN, né? S, P e N. N, perguntas de necessidade e solução. As perguntas de necessidade e solução fazem o cliente verbalizar os benefícios da sua solução. Em vez de você vender, o cliente compra ao expressar o valor que sua solução traria. Então, pergunta de necessidade e solução, você vai fazer com que o cliente ele diga o benefício. Então, quando o cliente ele fala o benefício e eu ofereço, e eu digo, olha, minha solução tem esse benefício, eu estou oferecendo um benefício. Se o cliente não falar que quer aquilo ali, é uma característica do produto. E característica é bom para vendas pequenas e só coloca objeção na mente do cliente. Quando eu dou um benefício que é ligado ao que o cliente falou, o cliente ele tem mais probabilidade de concordar comigo, né? Então, eu preciso deixar o cliente falar o benefício para depois oferecer o benefício da solução, né? Então, as perguntas de necessidade de solução vai fazer o cliente expressar. É ele que fala, não sou eu. Exemplos poderosos aqui na área de vendas. Como seria útil ter visibilidade em tempo real de todo o pipeline? Se pudéssemos automatizar esses relatórios, que impacto teria na sua produtividade? Qual seria o valor de reduzir o ciclo de vendas em 20%? Como a integração de dados ajudaria a sua equipe a tomar melhores decisões? Então perceba que eu estou fazendo perguntas de necessidade de solução, mas quem vai dizer o benefício, o valor, é o cliente. É ele quem vai dizer. Então veja, qual seria o valor de reduzir o ciclo de venda em 20%? Aí o cliente vai dizer.
Quanto mais o cliente fala sobre o benefício, mais comprometido ele fica com a solução. Aí, resumindo aqui a sequência espinha são situação, o S, estabeleça o contexto e compreenda o cenário atual do cliente. Problema, identifique dificuldades e insatisfações específicas. Implicação, desenvolva a gravidade e urgência dos problemas. E necessidade de solução, faça o cliente articular o valor da sua solução. Então, é um processo de investigação que você aumenta o valor percebido. A grande característica de você fazer perguntas de explicação é porque você transforma necessidades implícitas em explícitas. Necessidades implícitas são declarações de problemas, dificuldades ou insatisfações expressas pelo cliente. Geralmente não levam à compra, são comuns no início da conversa e são vagos e sem urgência. Nosso sistema é pouco lento. Então, é um problema que ele tem. Não é? Então, o problema é o ponto de partida, mas não é suficiente para a decisão da compra. A decisão da compra ela é influenciada pelas necessidades explícitas, que são declarações claras de desejos ou intenções de agir fortemente associados à decisão de compra. Levam diretamente à ação, né? É o resultado de perguntas de implicação e fazem ser específicas e urgentes. Então, por exemplo, o cliente vai dizer, eu preciso de um sistema mais rápido agora. Então, ele expressou um desejo de que ele precisa. Então, eu preciso sempre focar no cliente e trazer necessidades explícitas. Ou seja, eu quero, eu preciso, não é? Então, a gente precisa focar nisso. Construindo valor através de recursos, vantagens e benefícios. Entender a diferença entre recursos, vantagens e benefícios é crucial para comunicar valor efetivamente em vendas grandes. Os recursos são fatos, dados e características do seu produto ou serviço. Então, ninguém quer característica de produto ou serviço, as pessoas não querem isso. Vantagens, como recursos podem ajudar ou ser usados pelo cliente, são muito importantes em vendas pequenas, são pouco importantes em vendas grandes. E benefícios são como sua solução atende a uma necessidade explícita do cliente. Então, benefício, tem que focar em benefício. Aí tem uma regra de ouro que eu acabei de falar. Em vendas pequenas, vantagem funciona. Em vendas grandes, apenas benefícios geram resultado. Então, quando você estiver fazendo a venda grande, você tem que procurar o que sai da boca do cliente, o que ele quer. Tá? Por que técnicas tradicionais de fechamento falham? As técnicas clássicas de fechamento, como fechamento de alternativa ou fechamento de urgência, foram desenvolvidas para vendas pequenas e simples. Em vendas grandes, elas podem ser contraproducentes. Então, técnicas tradicionais falham, né? Técnicas tradicionais de fechamento falham quando você usa elas em vendas grandes. Você não pode ficar tentando empurrar o cliente numa decisão grande. Na decisão grande, você tem que fazer com que o problema ele seja grande, seja urgente na cabeça do cliente e precisa fazer com que o cliente ele expresse o valor, expresse um desejo, expresse uma necessidade explícita, tá? São ciclos grandes, não. Pressionar por fechamento prematuro cria resistência e desconfiança. Então, quando você quer pressionar uma venda, não é bom. Você tem que trabalhar. Múltiplos decisores. Um sim não fecha a venda quando os stakeholders estão envolvidos. O que é isso? Muitas vezes, por exemplo, se um adolescente estiver procurando um cursinho de pré-vestibular para fazer, ele é um decisor intermediário. Ele não é o decisor final. O decisor final são os pais. Então, mesmo que ele diga eu quero, você tem ainda outra pessoa para decidir. Tá? E o alto risco. O cliente precisa de tempo para avaliar e justificar decisões importantes. Por que, Gustavo? Por que é tão difícil fazer vendas grandes? Porque vendas grandes, se der errado, tem consequências altíssimas para o cliente. Ele vai comprometer a finança dele,
ele vai comprometer a família dele, ele vai comprometer a empresa dele. Então, quando é uma venda grande, tem um alto risco. Por isso que você precisa mostrar o ROI, o retorno sobre investimento. Compromissos que avançam a venda. Em vez de focar em fechar, profissionais SPIN buscam obter compromissos que avançam a venda. Cada reunião deve determinar um próximo passo claro e acordado. Então você precisa, em cada etapa, estar obtendo um compromisso do seu cliente. Um compromisso progressivo. Então, por exemplo, primeiro compromisso, agendar uma demonstração com outros decisores. Segundo, obter acesso a informações ou dados adicionais. Terceiro, realizar um piloto ou teste do produto. Quarto, apresentar a proposta ao comitê executivo. Quinto, revisar contratos e termos comerciais. Cada compromisso é uma vitória que aproxima você da venda final. Então você talvez não esteja vendendo muito porque você parou num compromisso. Aí você diz, eu não quero vender, você já tentou fechar. Mas é mais importante você aprofundar mais no relacionamento. Preparação, o segredo dos melhores vendedores. Vendedores de sucesso dedicam tempo significativo à preparação antes de cada reunião. Eles planejam suas perguntas, pesquisam o cliente e antecipam objeções. Aí você tem que fazer o quê? Pesquisar profundamente, estudar empresa, setor, concorrentes e desafios do mercado antes da reunião. Então o vendedor preparado, ele vai estudar profundamente para reduzir perguntas de situação, para entender melhor, né, o que é óbvio. Então é muito ruim quando o cliente está te ensinando sobre o que você deveria saber. As perguntas você tem que planejar. Prepare perguntas específicas para cada etapa do SPIN adaptada ao cliente. Então você tem que fazer isso antes. Definir objetivos, estabelecer que compromisso específico você buscará ao final da reunião. Então, no final da reunião, tem que ter um compromisso para a próxima etapa, um compromisso específico. Antecipe objeções, pense em possíveis resistências e prepare respostas fundamentais. Então, tem objeções que são, vamos dizer assim, comuns, objeções que podem acontecer. Então é muito importante mapear objeções, que objeções é o que o cliente diz na cabeça dele contra a resolução do problema, contra a solução que você vai oferecer. Então, por exemplo, se você diz, a solução é essa, ele vai dizer, não tenho dinheiro não. Então, as afirmações negativas a respeito de uma solução, de um problema, tá? Tratando objeções em vendas grandes. Objeções são sinais de engajamento, não rejeição. Em vendas grandes, objeções devem ser exploradas, não combatidas. Use perguntas de implicação para entender a raiz da preocupação. Então, por exemplo, quando a pessoa diz eu não tenho dinheiro, ela está dizendo que não enxergou um valor, o preço está muito alto. Então, se você tem a técnica do SPIN, você vai entender isso. Não é como ele não está rejeitando, ele não está dizendo eu não quero, ponto final, vou embora. Ele só está dizendo, olha, eu não estou enxergando o valor para pagar isso aí, não. Aí é seu trabalho, como vendedor, fazer ele enxergar o valor. Tá? Agora, não adianta você vender Ferrari para estudante, né? Como diz o Caio Carneiro, né, do Vendes, você não precisa... porque por melhor vendedor que você seja, ele não tem dinheiro para pagar a Ferrari, né? Então você tem que mapear o avatar correto. Então, por isso que você tem que explorar bem a situação para chegar no avatar correto. Senão não adianta a técnica de SPIN nenhuma. Beleza, o cliente diz assim, o preço está muito alto, isso é uma objeção. Aí o vendedor, treinado nas técnicas SPIN, diz, entendo sua preocupação. Como você está calculando o retorno sobre esse investimento? Se pudéssemos demonstrar que o payback ocorre em 8 meses, isso mudaria sua perspectiva? Então, aí ele, poxa, realmente, eu vou pagar isso aqui, mas em 8 meses já vou ter retorno? Então você tem que trabalhar isso, transforme objeções em oportunidades para aprofundar o entendimento das necessidades e fortalecer a proposta de valor. E você precisa focar na construção do relacionamento de longo prazo. O SPIN Selling não termina com a venda.
Construir relacionamentos duradouros cria valor contínuo para o cliente e gera oportunidades futuras de upsell, cross-sell e indicações. Então, entrega de valor, garanta que a solução entregue o resultado prometido. Então, é ser verdadeiro. Né? Não pode mentir, é ser verdadeiro. Se você prometeu, entregue. Suporte proativo, antecipar necessidades e oferecer ajuda antes de ser solicitado. Identificação de oportunidades. Use o SPIN para descobrir novas necessidades emergentes. Então, você pode se antecipar, descobrir novas necessidades, já explorar o SPIN e desenvolver novas soluções antes do cliente falar. Né? Você já pode mapear o que ele está falando, pesquisa. Você pode pesquisar isso. Expansão da rede, peça indicações e acesso a outros decisores da organização. Então você vai estar trabalhando isso. Métricas que importam em venda grande: taxa de conversão, proposta que se transforma em venda grande, ciclos de vendas, pode levar meses nos primeiros contatos, no fechamento. Retenção, então em venda grande você precisa reter. Foi tão difícil conquistar, foi tão difícil fazer essa venda grande, foi tão difícil investigar, agora eu vou reter, eu vou criar um novo produto, eu vou fazer um novo contrato, eu vou fazer o cliente renovar. Por quê? Porque um relacionamento já foi construído. Agora eu vou trabalhar para esse relacionamento se manter. Aumentar o LTV, que é o Lifetime Value, né? Que é o dinheiro que o cliente deixa na empresa ao longo do tempo. Então, aqui tem a recorrência. Não é? É aqui que está a escala. Por quê? Porque você não vai precisar vender para o cliente de novo. Você manda o link, ele compra. Então, é muito importante. O gasto de energia para você trazer um cliente novo é muito alto. O CAC, né, o custo de aquisição do cliente é muito alto. Uma vez que ele chegou, não vá buscar outro logo. Né? Procure manter ele por mais tempo com você. Procure espremer todo o suco que tem nessa fruta. Né? Então é muito importante. Agora, quando não tiver mais, né, quando você... Porque todo cliente tem um ciclo, né? Mas o vendedor, mas a pessoa nunca vai deixar de ter um problema. Então você pode fazer com que cada vez mais resultado ele tenha, ele compre seu próximo produto, tá? E o número de reuniões por venda, né? Uma coisa é você fazer 10 reuniões. Quantas reuniões você faz para fechar uma venda com um cliente novo, com um cliente existente? Então isso você precisa trabalhar, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso primeiro vídeo do Spin Selling. Esse é só o primeiro episódio, vão ter muitos episódios aqui pela frente, mas é muito importante investigar, entender o que o cliente precisa, beleza? Valeu, te espero no próximo vídeo.